dois, três e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão. Olá, bem-vindos a mais um dia de reflexão aqui na TSF. Eu sou Maria Madalena Freire e comigo tenho Zé Pedro Silva e de regresso João Maria Joné. Não temos Maria Escaja porque o regresso dos dois vai ser feito às mijinhas. Não sei se posso dizer isto na rádio. É péssimo. Não era conveniente, exato. Então, da outra vez foi cuspo, agora é mijinha. Pronto. Pois, exato. E da outra vez eu expliquei que era Não um podem ver, lanche. João Maria Joné regressa muito bem disposto. Mas já tem postura de vereador. É a postura de autarca, Claro. sim senhora. Mas eu queria perguntar ao Zé Pedro Silva, dado que agora temos dois autarcas no podcast, onde é que Zé Pedro Silva se vai candidatar em 2029? Não vou. Quando Quer terás dizer, não 80 vou. anos. Pedro Silva já foi candidato a uma Câmara Municipal. Já Já foi, foste? é verdade, sim. Há muitos anos. Qual? Há 20 sines. E Foste eleito vereador. muito jovem, não. Tem uma votação absolutamente residual, não é? Estamos a falar do CDS e a CDU reforça a sua maioria. Não tinha pessoa a ter, portanto só foi estragar. A culpa foi tua. Foi. Eles ficaram, com o risco do Zé Pedro Silva vir aí. Mas quase a mesma votação que o candidato do PST, que era o líder sindical de todas aquelas empresas que há ali, que são muitas e são fortíssimas, com milhares de trabalhadores, como se sabe. Portanto, até houve assim uma vitória de pirro. Mas esse tempo já lá vai. Quer dizer, portanto, nunca se pode dizer nunca, mas não vou fazer concorrência aqui aos meus colegas. Se fosse, era no Sabugal, que é um concelho que tem uma grande ligação a este podcast por razões sentimentais, apenas. Mas Aqui? Sabugal, porque tem ligações sentimentais a quem ouve este podcast. desde o início. Apenas. Eu percebi completamente uma coisa diferente. Não. Isto não está nada bem. Não. Afinal temos que fazer outro programa. É porque a Maria Escaja não está aqui, estou desconcertada. Estou há 3 semanas sem ela e fico... Eu percebo. É demasiada testosterona aqui nesta sala, sem haver um equilíbrio. Mas enquanto isso, vamos ao café. Expresso abatanado, curto cheio ou pingado, duplo com cheirinho, sem princípios caldadinho. Gianni Infantino, presidente da FIFA, participou na Cimeira da Paz em Sharm el-Sheikh, no Egito, realizada a 3 de outubro de 2025. E foi um dos convidados de destaque de Donald Trump. Infantino fez uma intervenção no qual destacou que, embora o futebol não possa resolver conflitos geopolíticos, pode desempenhar um papel simbólico e prático de unir as pessoas, gerar esperança e promover a reconstrução social. A FIFA comprometeu-se a apoiar a reconstrução de infraestruturas futebolísticas em Gaza, que é impressionante, incluindo campos e instalações destruídas, em colaboração com a Associação de Futebol da Palestina. Propondo também criação de fundos e iniciativas para reativar competições, formar instrutores e promover o futebol entre crianças e jovens. Zé Pedro, se o teu povo estivesse a ser dizimado, seria para ti uma grande alegria saber que a FIFA ia construir um estádio no teu país reduzido a cinzas? Bom, seria uma boa notícia qualquer tipo de reconstrução de todas as infraestruturas, não é? Agora, a presença de Infantino é assim uma coisa um bocadinho... como o evento não foi propriamente, e vamos lá quando formos a discutir mais à frente a questão do acordo de paz, como não foi propriamente institucional, até faz sentido. Mas eu sobre isso só queria recordar uma coisa. É que não é a primeira vez que se fala de futebol e no conflito do Médio Oriente. E a primeira vez, pelo menos, que eu ouvi, não sei se tinha sido dito também noutra altura, mas a primeira vez que eu ouvi foi com Mário Soares, que chegou a dizer, com Arafat, que chegaram a tensionar resolver aquilo tudo com uma partida de futebol. Claro que era uma metáfora, mas não era só uma metáfora, era mesmo uma ideia. Partida de futebol entre Israel e a Palestina. Não me recordo agora qual é que era, mas resolvia-se aquilo tudo, o conflito no Médio Oriente, sim, havia de ser palestinianos de um lado e israelitas do outro. Isso é boa ideia. Por isso é que eu digo... Na Jugoslávia costuma correr bem. Políticos bonacheirões, como é o caso de Mário Soares, isto é um elogio, atenção. E também é o Trump, apesar de não estar a comparar os dois, só neste aspecto, não é? Não deixa de ser, não se perde nada, não é? Portanto, quando tu perguntas se eu ficava satisfeito com a notícia da reconstrução também de campos de futebol e de uma eventual liga, claro que sim. Dizes que é uma alternativa à situação bélica. É assim, pronto, vamos só aqui chutar uma bola. Em vez Mas hoje é que se reconstrua tudo, não é? E, portanto, que toda uma cidade está totalmente destruída se for reconstruída em termos de habitação e de infraestruturas. E se podemos ser aqui um bocadinho infantis, mas daqui a um ano ou dois imagina que se está lá a ocorrer uma partida de futebol dessas, meu Deus, era um sonho, não é? Portanto, agora não deixa de ser pouco institucional a presença de Infantino num evento deste, um acordo de paz, não é?
Johnny, o Trump parece ter estas opções, fica assim melhor amigo de algumas pessoas curiosas, assim faz sentido. O Mundial vai ser na América do Norte no próximo ano. Mas será o Infantino um novo bestie de Donald Trump? Evidentemente, não é? O que é cómico, porque é isso, é a pessoa que o elogia mais. E ele leva atrás para as coisas, independentemente da pessoa fazer sentido nas coisas ou não. E isto é mais uma daquelas provas de que o Presidente dos Estados Unidos tem a maturidade emocional de uma criança de 6 anos. Encontrou um amigo que diz muito bem dele. E portanto não quer ir às coisas sem o amigo, senão fica... Sim, a família, também vou a família. Leva a família sempre. Os amigos. Ouviu-se uma conversa em off em que ele indica ao primeiro-ministro da Indonésia para ir falar com os filhos dele. Não sei para fazer o quê, mas alguma coisa extremamente legal, certamente. Ele falou da Ivanka outra vez, ele não falava da Ivanka há algum tempo. É verdade, da Ivanka e do Jared Kushner, que são os grandes responsáveis pela paz no Médio Oriente. Porque uma é neta de um antissemita e outra é judeu, não é? Acaba por juntar as grandes questões do nosso tempo, que é o que eles esperam fazer também naquela região. Isto porque o pai do Trump ia a comícios do Ku Klux Klan, é importante lembrar estas coisas. Era gente de bem. Portanto, nós estamos aqui, um resolve-se com futebol, outro resolve-se com casamento. Um bocadinho antiquado as soluções, mas sim. O futebol não é muito antiquado e eu não desprezaria a função do desporto e do futebol em particular como forma de substituir aos conflitos armados e libertar a tensão de jovens em idade de andar à pancada por outros meios. Aliás, toda a gente diz sempre que não há guerra na Europa desde que há a União Europeia. Na Europa em que há a União Europeia, não é? Não na Europa fora da União Europeia, nessa tem havido algumas. Mas também não há guerra na Europa desde que há a Liga dos Campeões, por exemplo. Portanto, tu achas Mas que lembrar que se fôssemos por aí nós perdíamos a independência em 3 tempos. A ver pelo jogo de ontem, tínhamos que... Não, mas ainda bem Não, que mas não é, ou seja, não serve para conquista. Serve para tu libertares lá a atenção. Se servisse, qual é que seria o próximo império? Espanhol, porventura, não é? O inglês, não? O inglês agora com o Brexit é só se os deixássemos entrar, não é? Mas as equipas são eu quero só dizer que António competitivas. Costa também recorria muito ao futebol, não enquanto jogo jogado, mas enquanto espectador. Lembram-se que ele convidava e ia com o Vítor Orban ver jogos. Esteve cá Não ontem. convidou, eles foram os dois ver a final. Exato. E esteve cá ontem no estádio de Alvalade, feliz ou infelizmente, não sei, façam as opiniões que quiserem, mas Costa não estava lá, portanto o Orban sentiu-se um bocadinho sozinho. Eu acho que os benfiquistas não deviam poder entrar no estádio de Alvalade. É a minha opinião imparcial. Sim, não há a menor das dúvidas. Isso a falar do Orban ou do senhor que estava com ele que pôs a fotografia? Devem ser os dois. O Orban e o António Costa. Acho eu. E O Orban não é sei quem ainda benfiquista. Certeza que é. O Orban não sei quem ainda está à presidência e já não é nada mau. De certeza que o Orban é do Benfica. Ele tem ar Porto. Não tem, não. Eu acho E que tem não. péssimas opiniões, que é o que os benfiquistas costumam ter. Mas pronto, vamos refletir sobre o clube português de Vítor Orban enquanto vamos à reflexão. Vamos refletir. Era inevitável falar das eleições autárquicas que aconteceram no domingo, autárquicas de 2025, logicamente. O resultado foi marcado pela ascensão do PSD no poder local, ou da AD, às vezes coligado com o CDS e em muitas câmaras também coligado com a Iniciativa Liberal, consolidando-se assim como o partido com mais presidentes de Câmara de eleito, isolado ou em coligação, como eu estava a dizer, com 136 municípios, penso eu, mais 22 face a 2021. Em contrapartida, o PS perdeu terreno, ficando com cerca de 126, 27 câmaras, segundo diferentes contagens que ainda não estão bem, isto ainda não se percebeu bem. No plano das grandes cidades, houve confrontos muito disputados. A noite eleitoral, às 8 da noite, começou com... está toda a gente empatada. No Porto, venceu Pedro Duarte, do PSD, com cerca de 37% dos votos, à frente de Manuel Pizarro, que volta a perder umas eleições. É muito resiliente, Manuel Pizarro. Em Lisboa, a coligação PSD, CDS e Iniciativa Liberal, liderada por Carlos Moedas, foi reeleito presidente da Câmara Municipal com cerca de 41,69% dos votos, tendo Alexandre Leitão ficado em segundo lugar com a coligação Viver Lisboa. Estes resultados geraram diversas interpretações políticas, mas as que me interessam são as vossas, como vocês sabem. Mas as pessoas dizem que, por um lado, Luís Montenegro disse, por um lado, que é uma vitória histórica, destacando que o PSD passou a ser o partido com mais mandatos no poder local, mas também tivemos o PS, com José Luís Carneiro a defender que existe uma recuperação do Partido Socialista no terreno nacional
tendo em conta os resultados das legislativas. Depois tivemos o fenómeno Chega, que não aconteceu aquilo que se estava à espera, que era dominar completamente. André Ventura até chegou a dizer que tinham a ambição de ganhar 30 câmaras, ganharam apenas 3, e sendo que aconteceu algo caricato na primeira câmara que ganhámos, mas se vocês quiserem referir, podem referir. Ganhamos? Ganharam. Fogo. Caramba, Fugiu a da moderadora está a admitir as suas preferências. Aí vou ter que fazer um minuto de silêncio. Pronto. Joana, o que é que explica esta recuperação do PSD no poder local? E se quiser, e já agora os nossos parabéns àquilo que aconteceu em Cascais, tendo em conta que as televisões não prestaram muita atenção, vamos nós dar atenção. Nós fizemos sempre nós falámos sempre de ti aqui e estamos muito contentes por ti e orgulhosos pela campanha que fizeste. São muito queridos. As televisões de facto não querem saber do 5º maior concelho do país, porque infelizmente o 5º maior concelho do país tem tido protagonistas políticos irrelevantes e, portanto, aliás, a única vez que eu vi as noites eleitorais depois para me informar para este podcast, a única vez que eu vi Cascais referida nem sequer estava fechado, e eu ainda aparecia em quarto porque me faltava a minha segunda melhor freguesia. Acho que foi um caminho giro, mas é pena que não se dê mais atenção a estas coisas e depois essas coisas pagam-se. Mas também é normal, porque há muito desconhecimento por parte da nossa classe jornalística da realidade autárquica do país no geral. E nas noites eleitorais a maioria das pessoas está lá com muito pouca preparação. Eu vi presidentes de Câmara anunciados que depois não ganharam porque ainda faltava contar resultados. O que é que se passa? Nós, em Portugal, a única coisa que temos no nosso jornalismo de acompanhamento de noites eleitorais é os sítios em que há sondagens à boca das urnas. Portanto, há 8 sítios e, ainda por cima, os 4 canais querem ter sondagens dos mesmos 8 sítios em 308. Isso dá para muito pouco para perceber o país. Se dividissem mais, se calhar, em câmaras representativas, se calhar dava algum jeito. E também mostra uma falta de qualidade gritante no serviço jornalístico a comparar com outros países, porque na maioria dos países com mais recursos e mais preparação do jornalismo político, há umas pessoas que vão recebendo resultados dos partidos, vão comparando com os resultados de há 4 anos no mesmo sítio e vão fazendo, dizendo, aqui ainda dá, como nós vemos nos Estados Unidos normalmente, aqui ainda dá para ganhar, aqui já não dá, aqui este resultado está muito acima do que é suposto, este está abaixo. Não acontece nada disso. Acontece 1 ou 2 horas de comentadores em chouriços, não dizem nada sobre assunto nenhum. E depois acontece anunciar resultados prematuros, esquisitos, porque vão entrando números oficiais e não... nós ainda temos muito a aprender nas nossas noites eleitorais. Mas quanto à recuperação do PSD, tem um bocadinho a ver com a sorte de Luís Montenegro, não é? Luís Montenegro, nunca muito por mérito próprio, acaba por conseguir resultados que passam bem. A sua escolha para candidato em Braga foi um desastre, mas por 200 votos acabou por ganhar, nem sabendo muito bem como, com 24% ou 25%, eu acho que é dos piores resultados do PSD, é o pior resultado do PSD em Braga nos últimos 12 anos. De longe, no geral, o que é que se passa também? Nós concluímos um ciclo autárquico que começou em 2013 com uma vitória muito forte do PS e continuou em 2017 com uma vitória ainda mais forte do PS em autárquicas. Portanto, o mais normal seria, pela normal rotatividade na maioria das câmaras do país, tipo Penedono ou esse tipo de sítios, municípios com 1000 habitantes, é normal haver 12 anos de PS, 12 anos de PSD. Portanto, é normal que agora e nas próximas sejam eleições bastante favoráveis ao PSD, porque o PS vinha de 12 anos de incumbência em muitas das câmaras. Mas falavam da morte do bipartidarismo e parece que o país continua, pelo menos nas autárquicas, a escolher... Mas as autárquicas são a única situação em que o bipartidarismo é encorajado pelo sistema eleitoral. Ou melhor, são a situação principal em que o bipartidarismo é encorajado pelo sistema eleitoral. Nas legislativas há muita proporcionalidade nos grandes distritos. Isso é nos pequenos que o bipartidarismo é encorajado e mesmo aí o Chega conseguiu intrometer-se em vários pequenos distritos em que normalmente ou dava para votar num ou dava para votar noutro. Mas nas autárquicas não,
não há sequer a realidade de Porto Alegre, que é o distrito mais pequeno do país, de dar para eleger um de um partido e outro de outro. Nas autárquicas já dá para eleger um mesmo. E, portanto, os eleitores têm que fazer essa escolha. E depois também têm que lidar com a proximidade que os eleitos do PS têm ao longo do tempo e a ligação que têm a uma determinada marca e o que aparece em alternativa. Eu senti muito isso na minha experiência de campanha. Há muita gente que diz que vota nos partidos, e isto já inclui o Chega, independentemente da qualidade ou da identidade dos candidatos. Eu concorri em Cascais contra um candidato do Chega que durante várias décadas foi eleito pelo Partido Socialista em assembleias de freguesia e era do PS. E diz que deixou de ser do PS porque descobriu que o Hitler afinal não era de direita, era de esquerda. Esta luminária duplicou os resultados do Chega em relação às últimas eleições, porque o Chega tem 20%, teve 20% nas legislativas em Cascais e teve 14% nas autárquicas, e o PS também teve 20% nas legislativas, teve 16% nas autárquicas, apesar de ter um candidato desconhecido. Estas coisas acontecem e, portanto, é normal que se traduzam pelo país inteiro. As pessoas votam no PS porque é o PS, votam no Chega porque é o Chega, e votam mais ou menos na proporção em que votaram nas legislativas. Agora, em princípio, o PS terá mais implantação, mais câmaras, e é normalmente visto como uma alternativa. Eu lembro-me de falar com pessoas e que me diziam isto, que é, se eu quero tirar de lá o PSD, vou votar no PS. Porque é a lógica geral que o eleitor, principalmente mais velho, tem na sua cabeça. Independentemente de quem seja o candidato do PS ou o estado em que esteja o PS. Há muitas pessoas que votam, ou seja, vou votar no PSD porque não quero que o PS vá. Ou seja, é isso a lógica do mal menor, como se só houvesse essas opções. Zé Pedro, temos a sensação que nas autárquicas o cenário parece sempre menos penoso para os partidos, e nós falámos disto no domingo, tivemos uma edição especial, já agora podem ir ouvir se tiverem interesse, menos penoso do que nas legislativas, porque há uns que se escondem, não é, nas coligações, e que ninguém ouve falar deles, e assim parece que ganharam e não perderam, porque estão ali, ganharam com o PSD ou ganharam com o PS, e de resto está tudo ok, e outros que nunca morrem agarrados à lealdade local, como o CDS ainda consegue persistir, e o CDU, apesar de ter tido algumas boas derrotas, continua a ter alguma influência no poder local. Mesmo assim, com estas particularidades, achas que se altera muito o mapa político no geral, no país? Porque estimava-se que a cor do mapa fosse ser outra, mais colorida, mas não pareceu assim tanto. Não, e há aqui aquela questão sempre das autárquicas serem usadas muitas vezes enquanto cartão amarelo, por isso é que Montenegro também conseguiu vir falar numa vitória, porque considera que não é que o normal não é isto, não é o partido que está no governo ter um bom resultado autárquico, sendo certo que as eleições também costumam ser mais ou menos meio do mandato. Pois. Neste caso estamos sucessivamente em eleições, portanto quase que renova o estado de graça a cada eleição. Se pensarmos, estamos quase a meio do primeiro mandato que ele teve, não é? Estaríamos sim a meio do primeiro quase, mandato. Sim. Nem quase. Nem quase? Então, ele foi eleito em março de 24 pela primeira vez. Então, quase. Tomou posse em abril de 24. Um ano e meio, sim, um ano e meio. Estamos a meio ano de metade do mandato do primeiro. Enfim, mas eu já lá vou aí ao mapa. Antes disso, gostava só, porque o Jónia começou por aí, eu gostava também não vou tanto à noite eleitoral, eu vou-me queixar, já aqui me queixei várias vezes, mas agora vou-me queixar bastante, porque estou a falar das sondagens. E bora. E para mim é uma questão, eu insisto, até domingo eu era contra. Agora sou mesmo ativista contra sondagens, porque... Mas com ou sem tinta? Claro que eventualmente até com ações desse género, a tirar tinta para as empresas de sondagens. E eu explico porquê. Claro que temos bons exemplos, ótimo, e também já sabemos outras coisas. As sondagens que eu paguei estavam bastante certas, tirando quanto ao PS.
Pronto, há sempre bons exemplos, tivemos bons exemplos na noite eleitoral, há sempre também grandes explicações, até se escrevem livros a dizer, não, as sondagens acertam todas, vocês é que são estúpidos e não as sabem ler, que é outra, enfim, é daquelas coisas, até porque, ainda que isso fosse assim, não é, mas ainda que assim fosse, a pessoa dizia, então pronto, se é um instrumento que as pessoas não conseguem ler, então se calhar adultera os resultados. Mas no caso não é só no caso destas autárquicas, nós temos assistido a sondagens que falham e que têm influência nos resultados e que fazem com que o eleitor, muitas vezes até sem querer, faça escolhas a pensar num cenário que depois nós vamos a ver e nem sequer existia. A primeira vez que fiquei frito com sondagens foi quando tinha inicialmente a sensação que António Costa ia ter maioria absoluta, afirmei-o aqui, portanto está gravado, e passado ao longo das semanas seguintes fui sendo influenciado pelas sondagens e achava mesmo que estava empatado com o Rui Rio. Não estava nem nunca esteve. E eu fui completamente influenciado por sondagens que falavam num empate, quando nunca estava, em vez de ter seguido a minha intuição, segui sondagens. E isto começa-se a perceber que é um erro. Em Lisboa é ridículo. Em Lisboa falava-se num empate que por isso simplesmente não existia, nem nunca existiu. E falava-se num empate ao longo de semanas como se falou até à boca das urnas. Sim. Eu pergunto-me, quem é que fez aquele estudo? Porque nós... várias pessoas. E a forma depois de se ver os resultados foram mudando ao longo... Eu quando ouvi isto, os resultados foram mudando ao longo da noite eleitoral. Olhem que esta, hein? As pessoas pararam de votar às 19 horas, eles estavam empatados e depois os resultados foram mudando. As pessoas foram lá a mudar o voto. Nunca estiveram empatados. É preciso perceber isto. E o risco de sondagens é este, como digo. Influencia. Manipula. Não é por maldade, penso eu, espero eu, mas é um instrumento que não tendo valor, ou seja, eu pergunto-me assim, qual é o valor para a democracia de uma sondagem? O que é que ajuda? Há estudos que são muito interessantes. Ou seja, tu na tua ótica podem fazer sondagens, mas só as revelem depois dos estudos que fizeram. Atenção, o poder era o que faltava dizer que não podiam, não dou para isso, não é? Não vou dizer sim, certo, que não podem. Sondagens, mas liberte-se a seguir aos resultados. O que eu defendo é que o eleitor ignore sondagens. Já saiu agora a seguir às autárquicas uma de presidenciais, ignore completamente. É difícil, abre-se telejornais com isso. Mas ignore completamente. Olhe para aquilo e diga que provavelmente vai o Marcos Mendes ganhar a primeira volta e elimina completamente tudo o que ouviu na sondagem. Mas tu acreditas nisso? Não, estou-te a dizer apenas para fazer o contrapeso. Okay. Não acredito nisso. Estou a dizer para se ignorar o resultado desta sondagem, portanto, dei um que não dá esta sondagem. A verdade é que... Desculpa lá, saíram 4 sondagens sobre Lisboa. Sim. Nestas autárquicas. Uma em julho do Isqueté, portanto em agosto, dava 41 ao Moedas, 36 a Alexandre Leitão. Ela dava aos pontos. Sim, a única. Depois era empates. Pronto. PSD, CDS e L teve 41,7, Alexandre Leitão teve 34. Depois, o ICS fez outra, 36-35. Em que altura? Em setembro. Este 36-35 dava 16 ao Chega. O Chega teve 10. Que é um empate. As pessoas podem ter olhado para uma sondagem dessas e dito, bem, o Moedas está aqui apertado, não vou votar no Chega, certo? Isto é uma possibilidade. Exato, sim. Mas não tem que fazer, mas é o que eu estou a fazer, justamente não tem que fazer essa leitura. Depois tens uma da Pitagórica em que Moedas tem 38,7 e Alexandre Leitão 35,7. Erro de 3 pontos para um lado, de 1,7 pontos para o outro. Parece-me uma sondagem certa. Mas repara uma coisa, diria eu. Tu acabaste de dizer... Os outros dois estão certos também. CDU 11,7, um erro de 1 e Chega 9,6, um erro de 0,5. O que tu acabaste de dizer é justamente isso. Quando tu dizes o eleitor pode ter visto que estavam e então fez toda a construção desta frase. Ou seja, o eleitor não escolher o programa que quer escolher, mas ter visto numa sondagem que um está a 36-35 e o Chega está a 16, este é um erro. Porque essa chamada radiografia... Porque isso não é... Isso influencia o voto. E não podes votar taticamente numa eleição em que é preciso... Essa radiografia do momento, como gostam de chamar, é uma radiografia do momento que pode estar completamente errada e ao poder estar completamente errada, faz isso que tu acabaste de dizer. É o eleitor pensar. Todas as sondagens que saíram sobre Lisboa deram ao Alexandre Leitão com 36, 36, 35,7 e 35. E ela teve 34. Em todo o período, mas quanto é que dava Moedas? Em todo o período eleitoral dava empate técnico. Os resultados no dia das eleições, como eu te digo, à boca das urnas, que é uma sondagem muito diferente das outras, não é? Uma sondagem à boca das urnas é à boca das urnas. Mas tu podes dar empate. Mas, atenção, dava um empate técnico com o Carlos Moedas à frente e com intervalos. E todos ficaram dentro dos intervalos. Ela ficou no intervalo mínimo. Não fazer intervalos, 10 pontos. Não eram 10 pontos. Qualquer dia começam a fazer intervalos de 40 pontos. Não eram 10 pontos. Eu posso vender sondagem. É imenso o intervalo. Não é, mas é isso. Isso é que, lá está.
as pessoas também não podem desculpar a falta de rigor que têm, a falta de conhecimento de matemática que têm. O intervalo é a margem de erro. Claro. A margem de erro são 3 pontos. 3 pontos não é nada. Mas 3 pontos para um lado e para o outro são 6 pontos. O intervalo era esse. Certo. Porra. Não dá para fazer intervalos mais pequenos no mundo. Nem nunca vai dar. Não dá para fazer, justamente o que eu estou a dizer, tu com esses intervalos o que tu fizeste foi, e como te digo, sondagens à boca das urnas são muito diferentes das outras. Supostamente são mais fiáveis. Não dá para ter menos de 3 pontos. Mas não é dá para exatamente ter. por essa fragilidade Mas que tu Pedro viste, tem essa são todas estas fragilidades que são explicadas com o facto de existir uma margem de erro em que não pode ser inferior. Com o facto de ser a radiografia do momento e poder, eventualmente, é falível, obviamente, muito falível. E o que eu estou a dizer é que no conjunto das possibilidades todas de uma sondagem falhar, e falhar forte, não falhou forte. Espera aí, não tendo a sondagem... João, eu estou-te a dizer de uma sondagem que deu durante a campanha eleitoral toda um empate, e esse empate, como é por demais evidente, criou uma frente contra Alexandre Leitão, contra o Bloco de Esquerda, com a qual eu até percebo. Mas esse empate técnico, durante a campanha eleitoral, entre Moedas e Alexandre Leitão, fez uma frente e fez com que pessoas fossem votar Moedas com o piuga na boca, que é uma frase conhecida da política portuguesa. Portanto, isso com o impacto que elas tiveram. Mas elas não erraram. Eu queixo-me de sondagens desde sempre, portanto eu não estou nada chateado com o resultado de domingo. Eu queixo-me desde sempre de sondagens. As sondagens, em alguns casos, influenciam. Nós já tivemos sondagens da Universidade Católica até à boca das urnas a acertarem cheio. Não é essa a questão, quer dizer, são estudos. O que eu digo é que, não havendo nenhum benefício para o debate político, porque não há estudos. Há estudos de ciência política, há estudos científicos sociais que são muito interessantes. Uma empresa e uma universidade estudar o que é que determinado conselho procura mais, quais é que são as preocupações das pessoas, isto é um estudo que me parece relevante. Mas é um estudo que me parece relevante. O estudo de quem vai à frente e estar durante uma campanha eleitoral a dizer estes dois estão empatados, quando se percebeu agora que não estavam empatados, ou se estavam, a existência das sondagens fez com que se gerasse uma frente mais do que uma frente pró-Moedas, que ele não tem essa capacidade, ele não tem, ficou à beira da maioria. O que aconteceu foi, não queremos o Bloco de Esquerda na Câmara de Lisboa. Isto foi o que aconteceu. O grande problema... E vou precisar de uma sondagem pós-eleitoral para saber o que é que aconteceu. O grande problema é... Quando é que as pessoas decidiram? Porque as pessoas podem ter decidido com base na sondagem. As pessoas podem ter decidido tarde, que é normal. Podem ter ficado a tentar perceber o que é que se passou no elevador da Glória. E, portanto, estas sondagens que são de meio de setembro ainda tinham alguma hesitação em relação a Moedas e depois pensar, olha, afinal... Isto não me parece tema. E depois votam nele. As sondagens em Lisboa são claras. Começam numa altura a dar uma margem folgada a Carlos Moedas, de um momento para o outro passam para o empate, tiveram o tempo todo no empate durante a campanha eleitoral. Zé Pedro, lá está. Houve 4 sondagens públicas. 4. Dessas 4, uma foi em julho. Certo. E dava a distância. Dava uma coisa como aconteceu agora, mais basicamente. Certo. E as outras 3... tiveram trabalhos de campo entre 13 de setembro e 29 de setembro. Aproximam os dois. Nenhuma teve trabalho de campo durante a campanha eleitoral. Nós podemos fingir que as campanhas eleitorais não têm impacto. Podemos. Ou podemos achar, bem, se calhar o Moedas conseguiu consolidar o apoio dele e a campanha eleitoral de Alexandre Leitão correu pessimamente, por diversas razões. Eu acho que eu não acompanhei na altura, mas já tenho ido ver. Acho que há razões para achar isso. A Alexandra Leitão andou a trazer, teve à volta dela o tempo todo. A política, neste momento, a pessoa na política mais impopular em Portugal, que é a Marina Mortágua. Claro. Tem esse impacto. Impacto de Carlos Moedas ter feito uma estratégia política que, na minha opinião, me pareceu inteligente, que foi colá-los ao radicalismo, parece evidente, e depois juntas um terceiro, que é a sondagem. Ou seja, a sondagem é dar empate. São radicais e aparece Mariana Mortágua ao lado da Alexandra. Ignorar a CDU. E aparece Mortágua. A CDU faz uma boa campanha. Se tu fores ver, a CDU supera 3 das 4 sondagens que saíram antes das eleições. Mas o que eu ia dizer também, que eu acho que os dois vão concordar, é também a forma como as sondagens são apresentadas, não é? Os jornalistas apresentam e aproveitam-se das sondagens para fazer uma corrida de cavalos ou de Fórmula 1, o que quiserem, e acaba por ser este vai à frente, aquele vai à frente, vamos ver quem ganha, não sei o quê. Mas é sempre, tem que haver um bocadinho uma interpretação que não Exato. há. Ou seja, eu gostava era que as sondagens, e digo isto em causa própria porque eu faço isso, que as sondagens não fossem interpretadas por iletrados matemáticos na televisão. Sim.
Eu acho que isso é que é o problema. Se a pessoa souber o que é que aquele número quer dizer, é muito mais fácil comunicá-lo. Tu nunca vais conseguir que o eleitor consiga fazer esse juízo, ou seja... É sozinho. Há um problema também na imprensa. Como digo, havia alguém que dizia naquela noite que os resultados foram mudando ao longo da noite. Ou seja, como se às 19 horas houvesse um e depois fosse mudando. Quer dizer, que é uma coisa absolutamente ridícula. Lá está, mas eu também vi pessoas a dizer este ganhou como Presidente da Câmara porque abriram o mapa demasiado rápido e não viram que faltava contar 2 freguesias de 5. Sim, isso acontece, sim. Acontece imensas vezes porque... Sim, a precipitação obviamente do que é imediatismo. difícil e é o momento e não sei o quê. Pá, mas também há muito desleixo. A coisa é muito mal feita. Sem e, portanto, dúvida. eu acho que mais do que nos queixarmos das sondagens, que eu acho que são um instrumento relevante para a pessoa... Olha, eu digo isto enquanto candidato. Mas isso é diferente. Eu não digo que os partidos e os candidatos não queiram fazer estudos para eles. Repara, o meu problema é a influência Não, mas que a sondagem pública era relevante para a minha campanha e foi Isso eu percebo. dizer, olha, voto aqui nesta candidatura porque esta candidatura tem uma viabilidade que outras não têm. Isso foi relevante para mim e foi verdade. Mas, repara, mas mesmo nas candidaturas, eu percebo que as façam. Mesmo nas candidaturas tens sempre um risco, que é, porque há um resultado, há um dado, tu nunca saberás qual é que é. Aquele que um candidato, não vou querer pôr o teu caso, mas aquele que um candidato teria obtido se não tivesse feito uma determinada estratégia em função de sondagens. Portanto, isso nunca se sabe, não é? Isso, como não fizeste, como não foram por aí. Portanto, mesmo os candidatos, mesmo os partidos, e António Costa era muito influenciado, por exemplo, pelos focus group, não é? Começaram a fazer essas coisas. Mesmo os candidatos, a política está a ir atrás de estudos que são apenas uma representação, uma radiografia do momento, com uma amostra relativamente pequena, e são influenciados na sua estratégia por esses estudos. E a minha pergunta é, tu tens um determinado... Insisto, estou a dizer tu, magistrado, e não estou a falar a ti. Sim. O candidato tem um Mas determinado... eu acho que a minha experiência de lidar com isto também é relevante para isso. Sem dúvida, mas sim, eu não quero pessoalizar para Acho que o bem. problema é como... Não, tem impacto. As campanhas precisam, as dinâmicas das campanhas precisam, principalmente nestas em que a vencedor ganha tudo, em que tu ou ficas em primeiro ou não acontece nada. A dinâmica da campanha precisa que tu consigas dizer este tem mais viabilidade do que aquele. Precisa. Porque é preciso saber quem é que vai ficar em primeiro. E, portanto, sim, o eleitor de direita tem que saber se deita fora o voto ou se não deita, e o eleitor de esquerda tem que saber se deita fora o voto. E muito eleitor de esquerda escolheu deitar fora o voto. Mas o problema é que ele, quando uma opção. O problema é que ele, quando está a fazer essa escolha, pode estar a fazer essa escolha baseado num dado completamente errado. Mas completamente errado, não consegues... A sério. Enganador. Aproximadamente errado. Ou seja, o meu ponto é, quando uma sondagem falha, não vamos agora dizer que... Há aqui uma... Eu adoro esta coisa. Há aqui uma coisinha, uma secção da Wikipédia em inglês com as sondagens em todos os concelhos. Tu vai ver e diz-me onde é que as sondagens enganaram as pessoas. Não, repara, para já... Onde é que estão fora da margem de erro? Onde é que... A sério. É um desafio. Mas mesmo que não... Mas, Joné, mesmo que não estejam erradas... Lisboa não estou a dizer que não enganaram. Não deram um resultado durante semanas que não se... Mas mesmo que não tenham erradas, imagina que adivinham, podem influenciar o voto e dirigir o eleitor a que vote no sentido em que ela está a mostrar os resultados. 3 em 4 deram moedas à frente. A outra deu moedas empatado. Mas sim, mas é isso, eu vou ter que acabar com este assunto. Só para eu avançar, porque eu não fui à outra parte, voltamos mais vezes com certeza a esta discussão das sondagens. As sondagens, como é evidente, têm várias explicações, têm margens de erros, portanto nunca se afastam assim tanto dos resultados. O meu ponto é que nós assistimos a uma campanha em vários concelhos em que os resultados, mesmo a questão do Chega, toda aquela ideia de que o Chega era fundada em estudos, a ideia de que o Chega podia conquistar uma Câmara, já para não dizer que estava quase garantida. Portanto, o que eu digo é que para mim as sondagens podem falhar, têm o risco de falhar, não têm grande utilidade para a democracia e falhando são o equivalente para mim a fake news. É desinformação. A partir do momento em que um eleitor está baseado na eventualidade de um determinado candidato ganhar, neste caso o Chega, o Pedro Pinto em Faro, e olha para um dado estatístico e, portanto, sendo um estudo, confia naquele dado, estamos a falar de desinformação. Não é uma desinformação, se quisermos, malévola, não é alguém que está numa cave escura a fazer isso, mas o estudo induz as pessoas em erro. Olha, bom exemplo. Faro. 2 sondagens públicas. PS 31 e 31 nas duas. PSD 30 numa, 29 noutra. Chega 21 numa, 23 noutra. Quanto é que ficou? Sim. Está tudo dentro da margem de erro. Não está. O Pedro Pinto está fora da hipótese de ganhar. Não há margem de erro para o Pedro Pinto. Mesmo. Ele está fora da margem de erro. E ficou PS 39,48, PSD 31, chega a 17. Isso é sondagem à boca das urnas. Não, isto é o resultado final.
Não, mas a sondagem anterior é a boca das urnas, não é as sondagens anteriores. Não, eu estou a falar Não é de sondagens não é feitas sondagens- ao longo da campanha. Não, tu disseste um valor, esse valor é a boca das urnas, não foi há mês e meio. Não, este valor foi um de 25 a 30 de setembro da Pitagórica e outro de 23 a 28 de julho do ISCTE. Ambos deram ao Pedro Pinto a 10 pontos, um a 8 e outro a 10 pontos do primeiro lugar. E ele ficou a 20. Fica a 20. Mas pronto, vamos avançar. Nunca teve perto de ganhar. Ele Então, nunca mas poderia pensar que ia ganhar. com Malta, vá, vamos base nisso. avançar. Querem fazer uma segunda ronda de autárquicas ou passamos Não, tenho que fazer. completamente Eu não quero falar do tema. Só falei de sondagens. Não, então, posso-te fazer uma pergunta ou queres? Diz-me. Não, Queria-te perguntar também sobre o papel dos independentes, que tiveram, acho que aumentaram o seu peso nestas eleições autárquicas, sendo que não estão ligados a nada, cada um é independente, como diz o nome, e também dos partidos mais pequenos, mas que pronto, não diria que são assim pequenos, mas são, como a Iniciativa Liberal e o Bloco de Esquerda, que optaram por fazer coligações ao invés de irem para enfrentarem o mar a corrente sozinhos. E o que é que achas que seria a melhor opção para eles? Se seria de facto resguardar a sua integridade ou lançarem-se? O caso das autárquicas são eleições muito especiais, porque não é uma eleição, não é? São 308, ou mais, falarmos em mandatos. E portanto eu acho sempre difícil, apesar de ser possível retirar leituras nacionais, e às vezes até inevitável, não é possível, é inevitável, são casos muito específicos. Eu acho que as autárquicas funcionam muito mais em função das caras. O Joné falou da questão em Cascais do candidato do Chega, mas eu acho que em geral funciona, tem muito mais, há um resultado muito mais em função das caras do que propriamente dos partidos. Quando se fala de implantação, por exemplo, dizia-se que o Chega ia ter uma grande implantação. Ora, o que se vê é que o exemplo da CDU é evidente da CDU. O exemplo de Setúbal é evidente nesse caso, não é? Ou seja, porque há muitos conselhos que se identificam com determinados candidatos que, se mudarem para o partido radicalmente oposto, funciona na mesma. No Alentejo tínhamos isso aos pontapés. Eram candidatos da CDU, depois eram candidatos do PS, depois eram candidatos da CDU e ganhavam sempre. Eles, não os partidos. Agora, obviamente que... Também ganhou um bocadinho a rasquinha. Quem? Maria das Dores. Completamente à rasquinha, não podia ser mais à rasquinha, mas o CDU passa para terceiro ou quarto. Portanto, ou seja, de primeiro para quarto. Mas Chega com um candidato desconhecido, arranjado à última, porque a outra candidata desistiu, teve 18. Teve. Mas aqui o que se vê, o que seria suposto era que a CDU tivesse uma grande implantação em Setúbal. Era o que seria suposto, não é? Em primeiro há tantos anos, não é? Olha-se para aquilo e dizem implantação, desimplanta-se em 3 tempos. Seja porque aparece o fenómeno como ao Chega. Tem uma originalidade extra, que é que o candidato a presidente era dos Verdes. E o presidente da Câmara de Setúbal era dos Verdes. Sim. Portanto, um eleitor PCP, se calhar, estava mais ligado à eleita PCP que tinha antes do que ao dos Verdes de agora. E vai votar, e votará nela, e votará sempre nela ou nele, nos candidatos, mesmo que estamos quase a compará-los com o Winston Churchill, não é? Cada vez que mudava de partido, ele tinha a mesma base de apoio, porque não era o partido, era o próprio. E nas autarquias ou no poder local, isso vê-se com muita frequência. Também há outros exemplos, e o PSD, aliás, consegue ir buscar alguma vitória porque arranjou alguns candidatos que eram vitórias seguras. E nesse aspecto também convenhamos que, em termos de estratégia política, para quem quer depois de cantar vitória na noite eleitoral, é inteligente, não é? Eu acho triste que se ande um bocado neste jogo, não é? De ganhaste, perdeste, as eleições foram no domingo, mas as coisas começam agora, não acabaram. Dá aquela ideia que há 15 dias de campanha e depois acabou. Não, começou. E, portanto, cantar vitória... O Chega não consegue ter câmaras, mas consegue passar a ser infiel, eu prefiro lhe chamar infiel da balança em várias. E vai fazer aquilo que... Atenção, eu não estou a dizer que o Chega tem algum tipo de vitória. O Chega tem uma derrota tremenda e André Ventura engana bem, mas se ele quer comparar com o resultado anterior das autárquicas, não. Ele tem que comparar, evidentemente, com as legislativas, apesar de serem eleições diferentes. Porque o segundo maior partido tinha que se apresentar nas autarquias com outra força. O problema é que, para quem acredita que as autárquicas são uma eleição muito caras, é justamente o problema do André Ventura. Ou seja, o Chega tem força eleitoral, é verdade, mas depois não tem caras, ou as pessoas não confiam tanto na cara. Tu podes dizer, o André Ventura tem força eleitoral. O André Ventura tem força eleitoral, sim. E é uma... Gostava de aproveitar este momento para gozar com o Pedro Frazão. Então...
que teve 8%, apesar de tentar ser a única alternativa ao Isaltino. Sim, exato. Teve 7.000 votos. Mas assim É se vê. metade dos votos que eu tive. Certo? Mas assim, Incha. Isso é uma grande vitória. Disseste incha. mas esse é um bom exemplo de facto. E, portanto, o Chega ou o André Ventura tem uma força eleitoral que pode chegar ao 1.200.000. Sim, mas é isso. E tiveste as maiores as caras mais conhecidas da É de isso. André Ventura, Pedro Frazão, Pedro Pinto, Rita Rita Matias. Matias. As pessoas dizem que o resultado de Rita Matias, apesar de tudo, é considerável. É o melhor. Mas não chega àquilo que se estava. Tivemos José Paiva aqui a dizer que chega e a ganhar a Câmara de Sintra. Aquilo que Mas se José sentia- Paiva é um louco. Pronto. É importante dizer que José Paiva é um louco. Eu não acho, eu Mas não o acho. Bruno Nunes também. Eu acho que a Rita Matias claramente se afirma como a melhor pessoa, a melhor candidata do Chega, que não é André Ventura. Sim. Isso fica claríssimo. Mas justamente por isso eu não acharia nunca descabido. Aliás, por isso é que eu acho que quando se diz que até teve o melhor dos resultados, não, para ela foi o pior dos resultados, porque já faz uma campanha desastrosa, não é? E só o facto de um candidato Insultar pessoas da só o rua. facto de um candidato autárquico estar a colocar vídeos de pessoas que os insultam, que é uma coisa que é um bocado óbvia em democracia e na política, era o que faltava, existe desde sempre. Aliás, noutros tempos até era pior, como se sabe. Portanto, estar a expor uma freguesa, uma munícipe que lhe chamou nomes, que para quem está na política. Mas isto, repara, isto não são políticos natos, quer dizer, isto são, eu não sei, são artistas, quer dizer, não tem. Porque para estar na política, a política é uma arte. Esta gente não tem a arte, quer dizer, foram lá parar, porque olha, eles queixam-se muito dos taxas, mas eles querem a Não, taxa. e coitadinha, não sabe muito socializar. Não sei, pá, Era assim uma pessoa um bocadinho antissocial. a base do espírito político. A Rita Matias. A base do espírito político é respeitar mesmo este tipo de confrontação, que às vezes pode Mas ser eu acho mais que violento. dizer que o resultado é óbvio que o Chega ganhou Sintra nas legislativas e tudo mais, mas o resultado dela é evidentemente bom, e o do Bruno Nunes também, e que vêm confirmar o que muitas pessoas dizem, que são dentro dos quadros que o Chega projetou, são os que têm mais potencial. E se fores comparar com o resultado do Pedro Pinto, que é péssimo, com o resultado do Frazão, que é tenebroso, até ficou atrás do PS, que era uma coisa que ninguém esperava, nem o próprio, com o resultado a que eu assisti em Cascais, acho que esses sim são os sítios em que o Chega se consegue agarrar um bocado, e diz um bocadinho, eu acho, da mudança de perfil que o Chega está a fazer, em que se calhar comem mais eleitorado demograficamente típico do PS do que do PSD. Mais Mas isso já se estava a ver no Algarve, não é? Exato, mais eleitorado menos educado, mais eleitorado com menos rendimentos. Portanto, mal Lisboa, Oeiras, Cascais, mal em relação às legislativas, mas Sintra, Louros, nem por isso. Isso é um facto interessante, mas Porto muito mal também. Eles são muito rejeitados. Sendo que o candidato do Porto também era um candidato é um candidato completamente diferente deste. O Miguel Corte Real é do PSD e eu conheço, e é uma pessoa que ao nível da educação e de civilidade não tem nada a ver com estas outras pessoas, portanto. Sim, se calhar nós temos a impressão que Pedro Pinto e Pedro Frazão são das figuras principais só porque são os que fazem mais barulho, mas Sim. não tem que ser necessário. Mas se calhar não são as figuras com mais potencial do Exato. Chega. Se calhar o Miguel Corte Real tem muito mais do que qualquer um deles. É só dizer que não considero bons resultados porque tinham a obrigação, e digo isto com todas as letras, a partir do momento em que são o segundo maior partido, são o líder da oposição, tinham a obrigação de vencer câmaras. Eu acho que a Câmara de Sintra é uma Câmara que era alcançável por Rita Matias, não tenho nada das dúvidas, pela votação que o partido tem nas legislativas, pela figura que é a segunda figura mais com maior notoriedade a seguir a André Ventura, pelo conselho que tem vários problemas a vários níveis, que podiam beneficiar aquelas suas bandeiras loucas, uma Câmara governada pelo PS há não sei quanto tempo, uma Câmara com problemas de insegurança, como tem Mas tem menos um ano que eu e concorreu contra uma pessoa que já foi candidato 3 vezes, já foi vice-presidente da Câmara, e contra uma pessoa que foi ministra. Mas tinha... Não era fácil, nem óbvio, nem... Não era fácil, Mas mas... deixa-me só, desculpa, e não quero interromper, porque estamos aqui já a alongar a conversa das autárquicas. Eu não me importo de alongar até ao fim, não sei Não? quanto a vocês. Vocês é que sabem. Não, para mim tudo ok. Vamos... São 308 municípios, é giro falar Certo, de todos. então podem continuar, mas ia-te perguntar também a mesma pergunta que fiz ao Zé Pedro, que é o papel dos independentes, e tu, tendo sido independente, também saberás melhor que ninguém o que é que custa o independente ganhar uma Câmara e o que é que custa o independente fazer e lançar-se para estas eleições, e o que é que significa nós estarmos a ter cada vez mais um número crescente de independentes, e que é mais normal nas autárquicas. Infelizmente perdeu-se Ilhavo, que era um bom exemplo.
há coisas que não contam como independentes, mas são, como na Guarda, em que eles se escusaram fizeram uma coligação com os cidadãos PPM e escusaram-se à questão das assinaturas. A questão das assinaturas é de facto complexa, mas eu não me arrependo nada de ter feito e faria outra vez, porque acho que é ótima campanha, é muito extenuante, custa muito burocraticamente, mas é ótimo para fazer campanha na rua e, portanto, tenciono fazer outra vez. Dito isto, acho que é muito complicado, e para pessoas que não têm a minha idade e, portanto, a minha energia para andar todos os dias na rua, Temos pela vida delas. temo pela vida delas. As pessoas que não têm a minha notoriedade não têm a coisa tão facilitada. Portanto, acho que devia haver um bocadinho mais de cuidado, não por mim, que eu superei com facilidade esse objetivo e acabei a recolher 5.000 e tal, quando só preciso de 4.000, mas é muito. E são muitas barreiras que se colocam sem necessidade. Mas tu achas que conseguirias ter feito uma campanha que chegasse a este resultado sem, por exemplo, redes sociais? Só andando na rua e com a tua notoriedade da televisão? Eu acho que andar na rua e a notoriedade são mais importantes do que as redes sociais, mas as redes sociais obviamente ajudam. Mas se as redes sociais votassem, eu tinha ficado em segundo, pertíssimo do primeiro, porque o meu alcance de redes... O meu alcance era superior a todas as candidaturas, e o meu número de seguidores enquanto candidatura e tudo mais só ficou atrás de quem ganhou. Portanto, porque vimos uma boa campanha, por exemplo, da Ana Mendes Godinho, e dava um ar de esta senhora vai ganhar. E pergunto, porque também foi uma conversa que o José Paiva levantou aqui, que é a influência das redes eu acho que as independentes. redes sociais há 10 anos valiam 0 e agora valem 10% ou 15%. Mas cá, no geral, as pessoas eu acho que as pessoas tratam as redes sociais como valendo 50%, 60%. E se valesse 50%, 60%, eu tinha ficado 20 pontos à frente do PS. Vale o legado dos partidos, vale coisas básicas. Por exemplo, o meu orçamento era muito elevado comparado com os dos outros. Os dos outros usam os outdoors que os partidos já têm. Isso é uma diferença enorme. Por cada outdoor são 1.000 euros. A Iniciativa Liberal tem o triplo dos meus outdoors em Cascais, porque o partido já o pôs com o dinheiro nacional. Essas coisas que não passam são barreiras muito grandes à entrada, porque os outdoors têm impacto. Ainda, infelizmente, porque são uma coisa um bocado feia. Mas isto para dizer, houve casos em que os independentes fizeram uma moça brutal e foram espetaculares, como no Montijo, por exemplo, onde o Chega tinha bastante boas perspectivas e acabou por ser derrotado por um independente e não por nenhum dos partidos tradicionais. E eu acho que os independentes podem dar uma resposta grande no futuro a esse nível, que é: o país está claramente farto dos partidos. E nisso já se começam a incluir os novos partidos, que se portam basicamente como os antigos. São só pessoas que já estavam nos antigos e fizeram um rebranding, mas que já tinham estado muitos anos nos antigos e já tinham exatamente os mesmos hábitos dos antigos. Eu acho que os independentes vão representar aqui uma coisa que é: não gosto de nenhuma destas coisas, quero uma coisa insurgente, transformadora, mas não radical, não extremista, e portanto os independentes podem fazer um combate ao Chega se calhar muito mais eficaz do que os próprios partidos, porque os partidos já estão a vir com a bagagem toda de decisões passadas Aliás, e talvez esteja a surgir. Não é? Sim, talvez esteja a surgir no país, vê-se com o Isaltino, vê-se no Montijo, vê-se na Guarda, talvez esteja a surgir no país uma certa vontade de que exista um partido no espaço normal do PS e do PSD, sem a bagagem do PS e do PSD. E foi isso um bocadinho que eu senti na rua, senti a falar com outras pessoas, porque há muitas decisões estúpidas dos partidos. Dou o exemplo de Mafra. Mafra tinha uma pessoa espetacular, que é o Hugo Luís, que servia aquela terra e estava enquadrado dentro do PSD. O Hugo Luís foi preterido por decisão da Nacional do PSD em relação ao Presidente da Assembleia Municipal, porque é mais amigo do Montenegro. O povo de Mafra disse: vai ser o Hugo Luís que vai ser o Presidente da Câmara. Tem de dizer aqui publicamente orgulho no Hugo Luís já agora. Grande Hugo Luís, mas a questão aqui é: estas coisas vão começar a aparecer mais, porque os partidos estão completamente divorciados da sociedade civil. Vocês vejam o caso que eu enfrentei também em Cascais.
uma pessoa que vinha em quinto da lista, de repente acaba por portas e travessas a ser escolhido do PSD porque é o presidente do PSD de Cascais. O PSD de Cascais perdeu, PSD-CDS perderam 18 pontos em relação às últimas eleições. Tinham tido 53, tinham tido 52, tiveram 33. É o pior resultado de sempre do PSD e do CDS juntos no quinto maior conselho do país. Isto é porque os partidos escolhem pessoas que não dizem nada às pessoas. E também o PS teve o pior resultado de sempre em Cascais porque escolheu o presidente do PS de Cascais. Essas coisas acabam a traduzir-se para o país. Os PS sabem dizer o nome do candidato do PS. Mas essas coisas acabam por traduzir-se para o país e se calhar às vezes há coisas diferenciadoras fora da caixa, tipo a Ana Mendes Godinho, que é uma pessoa que as pessoas reconhecem qualidade, não sei o quê, ou o Marco Almeida, que se dedicou àquela terra e que as pessoas dizem, pronto, isto são candidatos em quem eu vou votar. Ou o Ricardo Leão, que se calhar diz muito às pessoas de Louros como elas são, mas noutros a coisa fica muito, isto foi o que o Comitê Central mandou dizer para aqui e as pessoas, olha Braga. O PSD teve quase a perder para a pessoa que era da equipa do Ricardo Rio e foi como independente. E para o PS. Isto é porque os partidos decidem mal, escolhem mal. E os partidos nacionais estão muito divorciados da realidade local e as distritais estão muito divorciadas das pessoas e as concelhias estão divorciadas das pessoas. E tu vais a ver conselhos, voltando a puxar a brasa a Cascais, Cascais tem 220 mil habitantes e a conselhia do PSD tem 300 pessoas a votar, 200 pessoas a votar. Isso representa o quê? Nada. E por isso é que eu acho que pelos partidos tradicionais como eles estão, não vai lá. Nós esquecemos de uma gafe que aconteceu, que podia ter sido boa para o café, que foi a da Ana Brunhosa em Coimbra. É dizer Lisboa. Quando fez o seu discurso a dizer que os jovens querem ficar em Lisboa, em Coimbra, Santo Jesus, não sei. Não há gafe como a de Valentim Loureiro a gritar por Guterres em vez de Gondomar. Gritou o quê? Guterres em vez de Gondomar. Ainda vale, a propósito da Ana Brunhosa, ainda vale para, pronto, dizer umas coisas que valem a pena. Pronto, o presidente de Coimbra era muito conflituoso. Não, eu ia perguntar agora ao Zé Pedro. Mas era muito conflituoso e tal, mas há uma coisa que as pessoas também têm que se começar, lá está, a responsabilizar as pessoas, é como nas sondagens. Às vezes as pessoas estão, como em Coimbra, 20 anos a pedir uma obra e depois entra um presidente novo e faz uma obra e as pessoas dizem que causou demasiado trânsito e correm com o presidente. As pessoas têm que ser um bocadinho mais adultas a votar de vez em quando. Ia-te perguntar sobre Coimbra, sobre Bragança e sobre Viseu, que foram algumas das surpresas. E o que acha, ou seja, isso parece um bocado esquizofrénico, lá está, estamos a analisar outra vez no plano nacional, mas é um bocadinho impossível, como tu estavas a dizer há bocado, porque o PS, muita gente dizia que o PS ia morrer, e apesar do José Luís Carneiro dizer que isto, pronto, foi um regresso do PS, se calhar não podemos exagerar tanto, mas houve aqui uma cabeça à tona outra vez, já não estão assim tão afogados, ou achas que não, estão em apneia ainda? Acha isso quem achava que o PS tinha um problema a esse nível. Eu como defendo desde sempre que aquilo que aconteceu na política portuguesa com as legislativas e que o Chega a ter 1.200.000 é completamente balão, que o eleitorado do Chega anda ali pelos 400.000, 500.000, que é a coisa que eles vão aguentar. Aí já se explica, ou seja, o resultado das legislativas e de algumas escolhas também de Pedro Nuno Santos, podemos falar de Alexandre Leitão, é uma coisa que é passageira. O partido não... Se eles continuassem, e ainda agora, se não tivessem... Então tu achas que tem a ver com as pessoas, não com o partido em si? Não, repara, com esta a escolha de Bragança é muito boa. E há bocado eu estava a falar da questão dos partidos, as escolhas dos candidatos muitas vezes são locais, não é? São das estruturas locais, e são essas muitas vezes que falham, e às vezes as estruturas locais vão contra a estrutura nacional, não é? E impõem-se e têm esse poder de escolher os candidatos. Agora, em termos de estratégia, aquilo que se passa, aquilo que se viu, o João refere-se muito a Cascais, que eu percebo, mas Cascais é um caso em que pode ser comparado com o Viseu, em que está lá um partido instalado há não sei quantos anos, há décadas, fazem o que querem e o que podem, e começa a haver um cansaço, às vezes também por isto mesmo. As pessoas têm um desejo de mudança, em Viseu agora foi um bocado claro, não é? Mesmo quando agora a imprensa entrevista os vizinhos lá a passear pelas ruas, é o que eles dizem, quer dizer, dizem que, não, estou muito esperançoso, isto precisava de mudar.
mudar. Aquela coisa de precisar de mudar, quer dizer, a vitória não é folgada, não é? Portanto, ainda se mantém ali muito o cavaquistão, mas é evidente que o que fez pender para a vitória foi o desejo de muita gente de querer mudar. Não, acho que não é nada contra Fernando Ruas, olha um bocado como Pinto da Costa, não é? Está bem instalado no Futebol Clube do Porto e as pessoas até diziam: eu gosto muito do senhor, mas agora quero Vilas Boas. E ali é um bocado, as pessoas gostam muito de Fernando Ruas, mas agora querem experimentar outra coisa, não é? Portanto, nos indecisos finais foi este o resultado. Agora, esta questão nacional, o PS para mim estava num caminho, sim, de desaparecimento. Qualquer dia estava a lutar como ao Bloco e como ao PCP. Mas eu acho que com a escolha do José Luís Carneiro, que devia ter sido a primeira dos militantes quando foram para Pedro Nuno Santos, que era uma desgraça anunciada, acho que está a ser agora corrigido. Acho que já se percebeu, acho que o PS tem que se deixar de uma vez por todas desta coligação completamente tóxica, tem que se afastar do Bloco de Esquerda e do PCP, que o PS não é isso. Achas que de facto isso teve influência? Vocês acham que isso teve influência? Não se pode falar na influência em 308 conselhos. Imagina, tirando a flotilha. Pronto. Não é só flotilha, quer dizer, não é só flotilha. Sim, mas foi isso que... Não é só flotilha, desculpa, não é só flotilha. Eu não acho que seja só flotilha, é mais... Então é uma má candidata. Por exemplo, eu tenho exemplo de uma pessoa... Tenho exemplo de uma pessoa que me disse que eu ia votar em branco, mas não votei porque o PS coligou-se com o Bloco de Esquerda. Então eu preferi votar em Carlos Moedas para impedir que o PS com o Bloco de Esquerda... Mas muita gente. O Bloco de Esquerda é uma coligação que leva 2.000 votos e rouba 15.000. Quer dizer, o Bloco de Esquerda neste momento é tóxico. Mas tu repara, e não é tu queres excluir o facto de Alexandre Leitão ter sido muito má candidata. Mas também é má candidata por isto. Mas também por as características dela, não conseguiu ganhar debates, não é carismática... Não... Mas tu repara, ela não ganha debate. Não tem uma relação que pode ser lá dela com a cidade, mas não tem uma relação autárquica com a cidade. Atenção, nenhuma. Isso. Foi uma má escolha. Não, é uma pessoa sem experiência. Quem é que escolherias para o PS? Eduardo Cordeiro, como é óbvio, mas ele não quer. Mas eu queria outra coisa, não é? Mas como é óbvio que pessoas tipo Duarte Cordeiro são outra conversa. Mesmo a Ana Mendes Godinho tinha sido outra conversa. A Mariana Vieira da Silva tinha sido outra conversa. O Pedro Adão e Silva tinha sido outra conversa. Pá, é uma má candidata. Foi uma má líder parlamentar. Não é boa política. Ana Mendes Godinho é de Lisboa. A questão é, obviamente que quando nós discutimos aqui os candidatos, acho que todos concordamos, e portanto eu não discordo minimamente da ideia de que Alexandre Leitão é péssima candidata, é uma figura do Pedro Nuno Santos, estava sentado ao lado dele quando foi a maior argolada de sempre do PS em 50 anos, a maior argolada, aquela moção de confiança, de censura, aquilo foi um disparate tão grande que tem que ser estudado. Foi uma complicação. Tem que ser estudado. Quer dizer, o que é que passou pela cabeça daqueles dois? E portanto, Alexandre Leitão estava lá sentado ao lado, e ainda sempre com um ar muito arrogante, quando os outros queriam conversar naquela tarde isso doida. Isso eu já acho mais tendencioso para quem é que ela é em termos de género do que outra coisa. Tu não dirias o mesmo de um homem estar com um ar arrogante? Então não diria, o Hugo Soares também teve. Claro que sim, agora vou estou a dizer isto porque Alexandre Leitão é mulher. Não, mas pode ser inconsciente, não estou a dizer que estás a fazer inconscientemente. Está-me o machismo, está-me estranhado, nem consigo. Não, isso está sempre a dizer, então é inconsciente. O Helena tem absolutamente zero a ver com ser mulher. Eu tenho 3 filhas e um filho. Quer que as minhas 3 filhas sejam políticas, sejam primeiras-ministras? Não tem nada a ver, eu não me estou a chamar machista, logicamente. Chamaste sim, disseste no meu íntimo, eu acho isso. Mas toda a gente até eu sou, isso é estrutural. Um pouco de coisas... Isso és tu, eu sou zero. Desculpa. Toda a gente é estrutural. Pedro é o homem mais desconstruído do mundo. Eu sou zero machista, eu só sei é que, e aqui não estou a representar a direita nenhuma, era o que faltava, que eu não tenho que representar ninguém, mas há imensas mulheres da política que nunca tiveram qualquer tipo, sobretudo à direita, e essas são sempre desqualificadas, é sempre há sempre uma contestação. Quando é uma mulher de esquerda, disseste isso por ser mulher. Não, mas literalmente eu acho que existe mais problema com mulheres no PS do que mulheres no PSD ou no CDS, por exemplo. Mas não, acho que o eleitorado do PS tem mais problemas com isso do que no PS. Certo, mas eu não tenho... Não, isso está estudado. Atenção, ou seja, está estudado que a característica ser mulher produz no eleitor a percepção de que a pessoa é mais progressista, está mais à esquerda. Portanto, nas mulheres de direita, mesmo que sejam mais à extrema-direita, são percepcionadas como mais moderadas por serem mulheres. Sim. E as mulheres de esquerda são percepcionadas como mais extremistas, mesmo que sejam moderadas. Pronto.
Está estudado, foi estudado para a Hillary Clinton, mas para uma data de candidatos nos Estados Unidos nos últimos anos, e a mesma coisa com pessoas racializadas nos Estados Unidos também está estudado. Pronto, mas eu sei. A pessoa percepciona e diz, este gajo é afro-americano, logo é mais progressista, mesmo que seja um hiperconservador. Está estudado, eu sei. Mas deixa-me dizer, está não estudado, estou a chamar machista consciente. Assume. Então isso ainda é pior. Repara, é o que eu te digo, isso ainda é pior. Não é, que não é Zé consciente, tu tens Pedro. aí dentro de ti. Zé Pedro, Mas, o meu problema é com Pedro estrutural. Nuno Santos. Tens de compreender que é estrutural. Desculpa, o meu problema é Pedro Nuno Santos. Eu estou farto de dizer, eu digo isto desde a primeira hora. Ou o Pedro Nuno Santos se identifica agora com a mulher de repente. Acho que não. Então pronto, o meu problema é com um homem. Foi líder do PS. Homem. Sim, mas interpretam sempre Alexandre Leitão como arrogante e não sei o quê, e má campanha, e ninguém fala da má campanha que o Moedas fez. Eu interpreto que a Alexandre Leitão é arrogante, que eu assisti a um debate em que o Pedro Duarte desafia o PS para conversar e ela está a esbracejar na bancada dela a dizer que não vamos estar a conversar. Mas desculpa lá, como a campanha como Moedas fez? Tu achas que o Moedas fez uma boa campanha? Como é óbvio. Eu não acho que ele tenha feito uma mas boa deixa-me campanha. concluir isto. Não apresentou nada. Mas uma boa campanha politicamente a nível superficial, se queres falar disso. Marlena, Agora, a nível de conteúdos, propostas para a cidade, ninguém conhece nada do que é que ele quer viraram fazer. de um momento para o outro, pelo amor de Deus, estou a defender aqui. Só para tu perceberes, o meu problema, a estratégia do PS e quem ia acabando com o PS chama-se Pedro Nuno Santos e é homem. Alexandre Leitão, na postura que teve quando tinha muito poder no PS, demonstrou para mim, sobretudo neste debate, e este debate foi definidor da política portuguesa nos meses e anos seguintes, como sabes, porque houve uma eleição e houve outro resultado eleitoral e o PS ia desaparecendo e passou a terceira força política, ela estava lá. E portanto eu não posso ignorar, não posso dizer que é homem, que é mulher, de facto, mas agora não tenho nada, absolutamente nada, e gostava imenso que o Presidente da Câmara de Lisboa fosse uma mulher, e portanto aliás, tu sabes em quem é que eu votei. Portanto, isso dizer que se tem aqui um parti pris porque é mulher é completamente falso. Pelo menos no meu caso. Pois os estudos e as modas e as amostras, isso eu não sei. No meu caso é completamente falso. E eu desejo que as mulheres não tenham exatamente as mesmas capacidades e igualdade de oportunidades que os homens. E eu, tanto quanto eu sei, as mulheres têm uma capacidade, acho eu, de liderança, se tu quiseres, um pouco diferente e, na minha opinião, positivo relativamente aos homens. Mas também não gosto de estar a fazer estas e refiro sempre às minhas filhas, porque cada vez que se fala nisto e como me torno um machista, e ainda se lá dentro, no meu âmago, é uma coisa que me ofende. Porque eu não acho nada... Eu acho que interpretaste aquilo que eu te disse. Não, porque disseste que é lá dentro, não é consciente. Mas é estrutural. Não entendes que é estrutural, tendo em conta a sociedade em que crescemos e vivemos. As mulheres têm um papel fundamental. Até eu sou machista estrutural. A Nobel da Paz é Maria Corina Machado, que é uma mulher incrível. Não, essa conversa que não interessa nada. Pronto. Não, por cima, grandes mulheres foram eleitas presidentes de Câmara nessas autárquicas, como a Formelinda Carvalho em Porto Alegre. Mas então o problema... E a Raquel Soares Lourenço, que ainda por cima é uma mulher jovem, que foi eleita presidente da Câmara em Sobral de Montagraça. Há inúmeras. E a Maria das Dores Meira também, e a Inês de Medeiros. Eu sempre fui contra as cotas na política, sempre fui contra as cotas, por uma razão muito simples, porque há muitas mulheres na política, as mulheres sempre tiveram capacidade de ir para a política, tu podes dizer assim, mas há mais homens que mulheres, mas isso não é por uma questão de não terem essa possibilidade. Nós tivemos, está bem que foi conjuntural e foi uma coisa, um dado um bocadinho de coisa, nós tivemos uma primeira-ministra muito cedo, Maria de Lourdes Pintacil, insisto, certo, mas está bem, mas estava lá, estava no pico do poder. Aumentaram de 10 para 15% as mulheres eleitas presidentes de Câmara. Mas as cotas têm, também, lá está, estudos sobre isso, e as cotas têm resultados provados no aumento de mulheres na política. Pronto, então, mas eu como já abracei essa tu podes estar muito mais à frente, mas o resto das pessoas não estava, e as cotas foram importantes para essas pessoas. Não são importantes para tirar mérito às mulheres que estão na política, porque fica sempre aquela ideia de que tu só estás aí porque era preciso pôr uma mulher. E isto aqui não há nada mais ofensivo a partir do momento em que os partidos tiveram várias lideranças femininas ao longo dos anos e muito cedo em Portugal. Portanto, o eleitorado nunca vai chegar ao boletim de voto e dizer o quê? Uma mulher? Nem deviam conduzir. Isso não acontece. Zé Pedro, não acontece. Eu não vou ter essa conversa. Não acontece conscientemente, como é lógico. Há uns que acontece. Desculpa, presidentes da Assembleia da República, presidentes de partidos, líderes de bancada, primeiro-ministro, magistrados do Ministério Público, PGR. Desculpa lá, Zé Pedro. Nunca tivemos uma primeira-ministra eleita. Mas não tivemos assim tanto. Presidente da República. Justiça política, há inúmeras mulheres e o povo português não é contra as mulheres, nem é machista nesse aspecto. Tu dizes-me assim, mas há machistas, é outra conversa. Mas o povo português é coisas. Não, desculpa. Não me vais obrigar a fazer o papel de Maria
vens cá já aqui falar da cultura portuguesa, foi não? A verdade é esta. Eu acho que a Não verdade é esta. verdade. Agora, Não é verdade. pronto, não sei, já não sei onde é que nós estávamos relativamente porque tu disseste que Estavas a falar que a Alexandra Leitão é apresentou... uma péssima escolha, eu concordo com o Joné, dissemos aqui isto logo ao início, são paraquedistas não no sentido geográfico, mas no sentido em que aparecem 15 dias antes e acham que ganham umas eleições, têm que ter noção, não é? Portanto, o PS tinha que ter começado a fazer a oposição a Carlos Moedas 2 anos antes. Sim, Carlos é Moedas... importante dizer que a Alexandra Leitão, enquanto candidata pensada para Lisboa, fez, e candidata pensada para ser a próxima Presidente da Câmara de Lisboa e a principal opositora 15 do dias Carlos antes. Moedas, entrou no terreno para fazer campanha mais ou menos ao mesmo tempo que eu, talvez depois. E eu sou só um gajo. Pronto. Portanto, É- é de um amadorismo atroz. Amadorismo é Se ofensivo. queres escolher um candidato para Lisboa, totalmente de acordo com o Zé Pedro. Tens que 2 anos antes ou 3 começar a dizer este é o meu Fazer a candidato para oposição. Lisboa. Mas Que era a por vantagem acaso, de João Ferreira. por acaso o Moedas fez isso, apareceu em fevereiro e correu, ou seja, ganhou há 4 anos. Mas eu acho que isso não é boa política e acho que funciona mal. E acho que Não, certo, Moedas é uma Alexandra Leitão há 4 anos. O que acontece com Moedas é que também não ganha por mérito dele, quer dizer, ganha por mérito de Fernando Medina que andava a dormir na forma, e a questão de arroz e tudo isso. Já não vamos voltar agora ao tema das sondagens. também não há um bom político do ponto de vista de fazer campanha, Fernando Medina. Apesar de ser técnica, ao nível da competência, 1000 vezes melhor que ele. Sim, não é carismático, não é um político, mas diz-me uma coisa, mas pelo menos na sondagem de há 4 anos há razão, mais em Lisboa, em que o resultado influenciou completamente, em que os estudos influenciaram completamente o resultado. Quando dava uma vantagem. Houve sondagens muito mais. Felizmente nestas não houve tanta aximagem. A aximagem é que faz as piores sondagens de Portugal. Mas a da Pitagórica, por exemplo, eu dei muito este exemplo há 4 anos. Deu, na sexta-feira antes das eleições, dava o Medina 9 pontos à frente do Moedas, com uma margem de erro de 4,5. Que é 8, que é 9. Mas lá está, tu com essas margens de erros, tu podes dizer que há 9% de vantagem quando não existe. Não existe. Ah, bem, mas Mas é que mas aí estamos a discutir, essa margem de erro faz com que o resultado possa ser de facto muito longe. a pessoa tem que interpretar, e o jornalista que está a dar a notícia tem que dizer, olha, atenção, esta margem Esses de erro 9 pontos de vantagem podem ser zero. O país vai dar a puta da notícia, com todo o respeito. Pois é, torna-se uma não notícia, de facto. Mal. Imaginem que eu vos dou, sei lá, 10 mil euros Ok. Que eu, aliás, e digo, vou dar-vos 10 mil euros. Mas a cada? E depois, passado um bocadinho, diz assim, não, eu vou dar 9.100 euros. Ficou muito diferente o vosso presente? Porra, fica, hoje em dia fica 900. Não ficou nada, Não, pá. mas os 9 pontos de vantagem que davas... É um acerto. Não, mas neste caso era tu ofereces-me 10 mil e eu dar-te 9 mil a ti. Não, diferente. não é, não. Ou dar 3 mil a ti. Porque a coisa da vantagem é relativa. Tu ou estás fora da margem de erro e estás seguro ou não estás em vantagem. Claro, mas... A sondagem só te diz que tu estás em vantagem. Não é se tu estás por é se tu estás fora da margem de Mas erro. vamos voltar à questão das sondagens. Moedas ganha por mérito de Fernando Medina e agora, na minha opinião, também há uma frente anti-Alexandra Leitão, que eu concordo que é uma má candidata. Mas não pode haver algum... Vamos lá ver uma coisa. Não nós pode haver podemos mérito nenhum, nós podemos não gostar do estilo e tal. Vocês têm as vossas opiniões muito fortes sobre o Carlos Moedas. Mas para uma pessoa que fez o percurso que ele fez na vida dele, de comissário, Goldman Sachs, think tanks do PSD, a verdade é que ele se conseguiu tornar num presidente de Câmara popular. Eu não acho nada disso. Mas não é para vocês que são da elite da cidade. Ele tornou-se um presidente de Câmara popular. És machista e elite. És machista e elitista. Hoje sai Não, daqui, ainda vou ser racista. Vocês não são da elite da cidade. Havia uma música do Toy, tipo, percebem? Essa foi a parte final da campanha, foi a coisa que correu bem. Mas foi isso é apoiado marketing pela político. Cristina Ferreira. Mas isso é marketing político. Percebem isso? É da Malveira, porra. Não, o ponto não é esse. Não, mas irrita-me. O ponto não é esse. O ponto é, o Carlos Moedas conseguiu transformar-se numa pessoa socialmente transversal e que chega a umas partes da cidade com que vocês nem sequer contactam. Como por exemplo... Tipo a Ameixoeira, sei lá. Não, já foste à Ameixoeira alguma vez? Vou muito para Marvila, para toda aquela zona, sim. Sim, a Ameixoeira é do outro lado da cidade em relação a Marvila. É da Portanto, Amadora. tiveste Então bem qual é que agora. é? É Chabregas. Mas Também não é. Chabregas. Chabregas. Não é ao lado da Ameixoeira. Não, Marvila. Também não. Não, É na outra ponta Não da é isso, eu cidade. confundi a Ameixoeira com Chabregas com a Ameixoeira. A Ameixoeira é lá para o lado da Amadora. É mais Certo? perto, sim.
Certo. Pronto, o ponto é Mas uma este. pessoa também não vai passar a semana toda a tentar conhecer o conselho, desculpa lá, tipo, não tenho mais Não, eu estou-vos só a dizer, Mas olha, vocês está com são. muita eloquência a defender os méritos de Carlos Moedas, porque alguém tem que fazer isso. Porque eu penso que nem a senhora Moedas faz isso, não estou a ser. Não, eu acho que ela está sempre contrariada ao lado dele, mas pronto. Vaselina, não está nada. Carlos Moedas é, com todo o respeito, é um político muito fraco, é um político que passou 4 anos a queixar-se de bloqueios, ainda não percebi qual é que é o bloqueio. Os orçamentos foram aprovados, ou viabilizados, que é melhor dizer assim, e depois diz assim, certo, mas chegamos à reunião de Câmara e bloqueiam. Onde é que está o bloqueio? Eu não sei, mostra bloqueio é que está uma Eu pessoa. acho que ele é mentiroso. uma pessoa do. inventa na campanha um Metrobus, ou seja, talvez a ideia mais estúpida deste país todo e das ilhas. Mas todos, infelizmente, todos os autarcas têm essa ideia estúpida, mais estúpida Sim, é o do que ele país está a todo e dizer. das ilhas. Todos. Não, mas Carlos Moedas apareceu ao final a dizer que ia fazer um Metrobus que vai ligar Lisboa a Paris, e uma pessoa olha para aquilo. Vai ligar Lisboa aonde? É a parte das nações, é a Loures, Pois. mas a ideia ridícula do Metrobus. Quer dizer, Estou farto de Metrobus, mas todos propõem. Em Cascais também mas propuseram, chamem- em Exaltino também propõe. mas chamem-lhe autocarro, porque não há mal nenhum em ser autocarro. É nestas coisas um bocado. Como é que ele disse que era um comboio com rodas? É como há estupidez. Há elétricos em Lisboa que se devem manter porque são imagens da cidade. Enfim, agora não nos queremos lembrar do ascensor, mas tudo isso. Agora o elétrico é a coisa mais estúpida do mundo. Por uma razão simples, porque já há autocarros elétricos. E portanto a facilidade que um autocarro tem, que é rodas e vira. É uma coisa, é um milagre. Estás completamente enganado. Não estou enganado, não. O Eu também não elétrico, sei se Um elétrico um elétrico é muito mais eficiente que um em autocarro. que aspecto? Transporta mais pessoas. Depende. Não é depende. Há os autocarros grandes, o que é o Metrobus? Não, o 15 na sua funcionalidade atual, se a cidade tivesse pejada daquilo em vez de autocarros, Exatamente. andava tudo muito mais rápido. Temos O a falar metro de de superfície, tramos, para não confundir com os elétricos. um sistema de trame de metro Qual é a de velocidade superfície daquilo? Qual é a velocidade daquilo? Ouve lá, eu faço muito o 15. tem faixa dedicada. Sabes qual é que é o problema do 15? Tem faixa dedicada. Sabes qual é que é o problema do 15? O problema do 15 é que, É que não consegues entrar lá dentro. Eu entro a apanhar o 728 ou o 15, não me fazes essa pergunta. Que eu quando vejo o 15, olha, espero pelo 728. Porque o elétrico O 15 é uma velocidade muito lenta, para com qualquer coisinha, está um caminhão a descarregar e tu dizes-me assim, mas o caminhão não pode descarregar. É vida, há caminhão a descarregar. Está sempre a parar o elétrico. Eu, como utilizador de elétricos... Mas também eu utilizo o 15. Agora, o 15 tem um temos- problema de ser um transporte turístico. Um elétrico fazia sentido quando os autocarros eram a gás óleo e... Não é não. É mesmo o transporte do futuro. É, Agora, exatamente. tem que ser bem usado e bem feito. Tem que ter a faixa dedicada, claramente dedicada, e tem que ter mais frequência. Qual Tem é a cidades diferença? como Praga, Budapeste, estão pejadas daquilo e são dos melhores Estão puxadas sistemas de daquilo, transportes públicos. há 40 anos. A minha questão, não, Sim. contra nós, sim. Pô, Mas não agora tem que substituem colocar por 40 anos, Metrobus. não Mas tem que colocar. o metro de Bordeaux ou o metro do Porto são de superfície, são assim, são como o 15, e funcionam lindamente e são recentes. Mas estão a substituir por Metrobus, que é estupidez. É estupidez chamar-lhe Metrobus, porque aquilo é um bus, mas estão a substituir por bus. Os autocarros hoje em dia funcionam exatamente, se passarem dois autocarros da mesma Qual é a vida máxima de um autocarro? E qual é a vida máxima da bateria do autocarro elétrico? Sabes? Não faço ideia. A vida máxima de um autocarro são 15 anos. A vida máxima de uma bateria de um autocarro elétrico são mais ou menos 10 anos. A vida mínima de um metro de superfície são 30 anos. Tiveste os elétricos anteriores a estes que são agora novos, até duraram lá mais tempo. Certo, mas em questão de... A vida mínima são 30 anos. O que eu estou a dizer Qual é é o custo de manutenção dos autocarros e dos elétricos ao final do ano? Não faço ideia. compensa 1000 vezes mais Mas pronto, metro de temos superfície. que encerrar. Aqui o candidato que propõe metro de superfície para a sua terra. tem que Eu não dizer, sabia que tu tinhas essa Vamos- proposta. O que eu te digo é... Agora, Metrobus é que é estupidez. O Metrobus é estupidez chamar-lhe metro, porque é só bus. Agora a questão é, muitas vezes é preciso desviar linhas, é preciso, por razões de obras, por razões seja do que for, e um autocarro tem rodinhas, e portanto hoje em dia pode transmitir. Eu quando estou no 15, o 15, se eliminasse o 15, e se tivesse mais 728, para quem conhece essa linha sabe o que é que eu estou a falar, que são autocarros de Lagarda, portanto, tu tinhas o transporte que faz toda aquela zona que as pessoas não vão para o comboio, porque o comboio é muito mais difícil de apanhar, não é? É um meio pesado, era muito mais fácil do que o elétrico. Portanto, o dia em que substituíssem aquele elétrico pelo tal Metrobus, só não lhe chamassem metro, chamassem-lhe bus, era uma alegria. Eu tenho é que estudar uma coisa, mas acho que confirmará certamente a minha tese, mas tenho que estudar a fundo. O Carlos Moedas teve um resultado basicamente igual ao das últimas eleições, não é? Teve mais 2 pontos do que a IEL, o PSD e o CDS juntos nas últimas eleições. O que eu gostava de ir ver, e falando aqui um bocadinho do que vocês falaram, é, juntando a IEL, se ele perdeu votos nos sítios tipo os vossos, as freguesias mais ricas da cidade,
e se não ganhou, porque esta coligação ganhou Campolide, não é? Portanto, se esta coisa do Carlos Moedas se ter transformado num candidato popular não foi uma coisa que rendeu, apesar de ser uma coisa que vale a ignomínia da malta comentadora, assim, com mais Eu não acho nada que seja popular. recursos. Mas para terminar, as pessoas de Sabugal já sabem que não terão nunca trams e terão só bus, sem metrobus, com o Zé Pedro Silva. Não é de Sabugal. O que é que eu disse? Do Sabugal. Disseste de. Não disse nada de Sabugal. Vamos então mandar as pessoas para um sítio, seja de metrobus, seja de tram, seja de autocarro. Vai, mas é para... Tens sugestões? Porque esqueci-me que isso coisa. Pronto, agora que já não está em campanha por Cascais, já não tem nada para, Já não tenho imensos eventos em Cascais. para recomendar. Queres que eu avance? Quero. Achei que estavas à procura. Tenho imensos. O livro tenho A Geração Ansiosa, de Jonathan Haidt. Não é novo, tem um ano. Eu agora fui a perceber-me que há uma conferência em Nova Iorque e, portanto, não há metrobus para lá, tem muita pena. Mas com subtítulo: Como a grande reconfiguração da infância está a provocar uma epidemia de doença mental. Isto tem a ver com as crianças, com os ecrãs, com os telemóveis, com os iPads, com os tablets. Acho isto que é de maior interesse e da maior urgência. E trata-se mesmo de uma epidemia. Estou a citar as especialistas na matéria, é um professor de psicologia, não me recordo da universidade, mas Jonathan Haidt é a maior sumidade quanto a este aspecto, e portanto trata-se de uma epidemia. E as consequências já se começam a notar, mas nos próximos anos podem ser mesmo assustadoras. E portanto a geração ansiosa, sobretudo para pais, mas eu diria que também para adolescentes, é muito interessante. Depois, sugestões que me chegaram para as redes e que sempre agradeço, já destas gastronómicas: a Feira Nacional de Doçaria Tradicional de 24 a 26 de setembro em Abrantes, e não me perguntem porquê, mas também celebra os 80 anos da maior estrada de Portugal, da Estrada Nacional 2. Não sei o que é que a Estrada Nacional 2 tem a ver com doces, mas enfim. O Festival da Gastronomia mais antigo do país, que acontece desde 1980, é o Festival Nacional de Gastronomia de Santarém, na Casa do Campino, entre 16 e 26 de outubro. E estão ali perto, Abrantes e Santarém, já não é como a Meixoeira e a Marvila. Depois, Chefs on Fire, que terá um pop-up em Foscoa, nos dias 1 e 2 de novembro. Em Arraiolos, de 29 de outubro a 2 de novembro, a 24ª Vais lá, Foscoa? Mostra gastronómica, mas já fui ver as pinturas rupestres. E a 16ª Festival da Empada. E depois música, para terminar. Eu disse que tinha muitas. Música, os Boney M, que é um grupo dos anos 70, não é? Vão dar um concerto exclusivo no Ashley's Factory, dia 18. É pena que há pouco tempo, porque há muitas pessoas que ouvem isto lá para o fim de semana, mas no dia 18 de outubro um concerto exclusivo no Ashley's Factory dos Boney M, que são aquelas músicas todas que dizem muito a uma geração, ou uma não, a duas. Estamos a falar de músicos com mais de 70 anos, quase nos 80. Músicas como Daddy Cool, Rasputin, By the Rivers of Babylon. Mas sabe, estão muito atuais essas músicas. Completamente, sim. Ficaram para sempre. Eu quando vi que eles estavam cá pensava que era piada, juro-te. Pois eu agora não estava a perceber se era tipo uma banda de tributo ou... Não. Pá, estão a fazer uma turnê, devem precisar de dinheiro para pagar a renda. LX Factory. E portanto está feito, já mandei as pessoas a vários sítios. Encontraste alguma coisa ou estás condenado? Agora estou interessado nesta vinda dos Boney M aqui a Portugal. Já estou a mandar aos meus amigos. A vinda mas dos Boney M. é a única coisa que posso recomendar, porque já fechei essa lista por agora. E acho que foi um trabalho muito exaustivo e está de qualidade, e já recomendei aqui uma vez, é irem ao meu perfil de Instagram, aos meus destaques, estão lá as recomendações dos melhores restaurantes que eu encontrei em Cascais. Restaurantes e pastelarias, chama-se Guia Isaltino, portanto fica a minha recomendação de recomendações. Muito obrigada por nos terem ouvido, até para a semana, esperemos com Maria Escaja. 1, 2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos